Tem gente que acredita que implorar atenção é prova de afeto, mas, na verdade, é um grito silencioso de falta de autoestima. Quanto mais você corre atrás, mais o outro se afasta, porque o seu valor começa a se dissolver na carência. É duro aceitar, mas é necessário. O mundo respeita quem se respeita. Quem se oferece demais acaba sendo tratado como supérfluo. E no fundo, você sabe, quem tem brilho próprio não precisa implorar para ser visto. A sabedoria estoica ensina uma lição poderosa. Jamais coloque seu valor nas mãos de outro ser humano. Toda vez que você abre mão dos seus princípios para manter alguém por perto, você se abandona. E nada dói mais do que se trair. Ser previsível, disponível demais, implorando por migalhas emocionais, é o caminho mais rápido para perder a própria dignidade. Não se trata de orgulho, trata-se de autovalorização. E ela começa quando você para de se diminuir para caber onde não é celebrado. Quer um passo real para inverter esse jogo? Estabeleça limites claros. Valorize seu tempo. Aprenda a se retirar em silêncio quando não for prioridade. Diga não com firmeza, mas sem raiva. Com serenidade, como um sábio que já entendeu o preço da sua paz. A ausência é uma linguagem que só os fortes sabem usar. E às vezes, sumir com elegância é o gesto mais alto de respeito próprio. E é aí que o jogo muda, quando você percebe que não precisa provar mais nada a ninguém. Existe um poder quase divino em saber que você não precisa da aprovação de ninguém para se sentir inteiro. Quem domina esse entendimento caminha pela vida com outro tipo de postura, mais firme, mais silenciosa, mais estável. A verdadeira autoestima não grita, não exibe, não implora. Ela simplesmente existe. Marco Aurélio não buscava aplausos. Epicteto não se moldava para agradar. Eles sabiam que o valor mais puro é aquele que nasce do autocontrole e da coerência com seus próprios princípios. Você já percebeu como pessoas com independência emocional são magnéticas? Elas não pedem, não explicam demais, não tentam convencer ninguém. Elas sabem o que são, mesmo quando os outros não sabem. Essa é a essência do estoicismo, ser o seu próprio alicerce quando tudo em volta é instável. Quando você não precisa mais ser aceito por todos, começa a ser respeitado por muitos, porque o mundo sente quando alguém está completo por dentro. Quer aplicar isso no seu dia a dia? Comece simples. Escreva 3 coisas que você valoriza em si mesmo, mesmo que ninguém tenha notado. Depois, pratique o silêncio estratégico. Evite se justificar quando não for necessário. E mais, estabeleça pequenas metas diárias que só dependem de você, como meditar 5 minutos, ou ler uma página de um bom livro como Meditações de Marco Aurélio. Aos poucos você vai perceber que o reconhecimento mais nobre é aquele que vem de dentro. E quando isso acontece, um novo tipo de força começa a emergir. Quem não sabe dizer não vive aprisionado numa gaiola feita de expectativas alheias. E o pior, uma gaiola com a porta escancarada. Pessoas que cultivam autoestima saudável entendem que impor limites não é grosseria, é autocuidado. E isso exige coragem, a coragem de decepcionar para não se destruir. Quando você aprende a recusar o que não te serve, passa a ter tempo e energia para construir o que realmente importa. A filosofia estoica nos ensina a dominar nossas emoções sem negá-las. E dentro dessa disciplina existe uma chave de ouro: independência emocional. Não ser movido pelo medo de perder alguém, nem pelo desejo desesperado de agradar. É entender que quem realmente te respeita, respeita também os teus limites. Não existe conexão verdadeira sem reciprocidade. Só quem se prioriza pode oferecer algo de valor ao outro. Quer um exercício prático? Faça uma lista com 3 situações que te desgastam emocionalmente. Agora reflita:
Em qual delas você está se omitindo para não criar conflito? Escolha uma e pratique um não firme e gentil essa semana. Você vai sentir um peso saindo dos ombros, porque cada limite saudável que você estabelece é um ato silencioso de autovalorização. E à medida que você aprende a proteger sua energia, vai começar a entender o poder do silêncio. Perfeito! Fico feliz que esteja gostando até aqui. Aliás, me conta, tá curtindo essa jornada? Tá fazendo sentido para você? Se estiver, aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você continua recebendo esse conteúdo profundo, prático e transformador. A cada novo episódio, você vai se fortalecendo por dentro, alinhando sua vida com mais autoestima, respeito e autovalorização. O silêncio é subestimado por quem ainda não aprendeu a escutar a si mesmo. Mas quem cultiva autocontrole e tem clareza do próprio valor, entende que há momentos em que o melhor argumento é não dizer nada. O silêncio, quando bem usado, é como uma espada afiada, não fere com ruído, mas corta com precisão. Ele mostra que você não precisa se justificar, nem disputar espaço. Você sabe o que carrega dentro de si, e isso basta. Quantas vezes você já sentiu que falou demais, tentando explicar o que não precisava? O estoicismo nos ensina que o sábio é econômico nas palavras e generoso nas ações. Silenciar não é fraqueza, é uma forma de respeito próprio. É a escolha de não participar de jogos mentais, nem alimentar conversas que não constroem nada. Um afastamento com dignidade costuma dizer mais do que 1000 mensagens mal interpretadas. Quer um exemplo real? Na próxima vez que alguém te desrespeitar com palavras vazias ou manipulações, não responda de imediato. Respire fundo. Dê tempo. Reflita. Muitas vezes o simples ato de não reagir na hora já te coloca em vantagem. É nesse espaço de silêncio que a sua autovalorização começa a ser percebida de verdade. E quando você domina esse espaço, se torna naturalmente mais seletivo com onde e com quem gasta sua energia. A virada de chave acontece quando você entende que não precisa estar disponível o tempo todo para ser querido. Pelo contrário, a autovalorização é muitas vezes percebida na sua ausência. Quem some um pouco reaparece mais interessante. Mas atenção, não é sobre fazer joguinho, é sobre viver sua vida com propósito real. Se você estiver ocupado crescendo, aprendendo, se cuidando, não vai sobrar tempo para implorar atenção. A independência emocional não se constrói só com força de vontade, mas com ações práticas. Cuide da sua aparência, melhore suas finanças, cultive hobbies que te deem prazer e desenvolva seu conhecimento. Vá à academia, leia O Ego é Seu Inimigo e invista no seu próprio progresso. Quem está em movimento natural atrai quem estagnou. E o mais interessante, você para de querer provar seu valor, porque começa a sentir esse valor na pele. Lembre-se, o mundo respeita quem tem limites, quem sabe se colocar e quem não aceita menos do que merece. Ao se tornar menos acessível, você transmite força. Ao se afastar de quem te enfraquece, você cria espaço para quem soma. Essa mudança de energia, de carente para completo, altera a forma como os outros te veem, e é nesse novo campo que entra a sabedoria antiga que os estoicos já conheciam muito bem. Ser desejado não é uma questão de aparência, e sim de postura interior. Pessoas com autocontrole que caminham firmes nos próprios valores têm um brilho que dispensa holofotes. O estoicismo ensina exatamente isso. Antes de querer ser desejado, aprenda a se governar. A maioria corre atrás de atenção, mas os mais sábios atraem. E eles atraem porque vivem com propósito, não com desespero. Você quer saber o que torna alguém verdadeiramente interessante? É a combinação de estabilidade emocional,
silêncio estratégico e respeito pelos próprios limites. Quem sabe quem é, não tenta provar. Quem tem direção não implora por companhia. Olhe ao redor. As pessoas mais respeitadas geralmente são aquelas que dizem pouco, fazem muito e sabem exatamente onde querem chegar. Essa clareza de propósito emana força, e força, meu amigo, é irresistível. Quer colocar isso em prática? Seja seletivo com quem entra na sua vida. Não aceite menos do que você oferece. Trabalhe sua autoestima como quem afia uma espada, todos os dias com disciplina e intenção. Desenvolva constância. Seja alguém que cumpre a palavra, que respeita o próprio tempo, que sabe esperar o momento certo de agir. E quando você começar a viver assim, vai entender por que presença é mais poderosa que qualquer discurso. Nada enfraquece mais um espírito do que viver implorando por aceitação. Quando você se curva em busca de aprovação, entrega nas mãos do outro o controle da sua paz. E isso custa caro. O preço é a sua independência, a sua autovalorização, o seu tempo. Os estoicos sabiam: quem precisa ser validado o tempo todo vive como um escravo, e quem depende do aplauso morre de medo do silêncio. Você não precisa explicar tudo o tempo todo. Não precisa justificar sua ausência, nem dar satisfações a quem não valoriza sua presença. A liberdade começa quando você se liberta da necessidade de agradar. Quando você para de correr atrás, a energia muda. O respeito começa a vir, porque sem perceber, você começa a agir como alguém que sabe o próprio valor. E isso, meu caro, é magnético. Quer mudar isso agora? Faça um detox de validação. Fique um dia inteiro sem postar nada, sem se justificar, sem pedir opinião. Observe como sua mente reage. Vai parecer estranho no começo, mas é libertador. A sensação de controle retorna. Sua autoestima se fortalece. E o mais curioso, quando você se cala, o mundo começa a ouvir. E talvez nesse novo silêncio, você finalmente entenda que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. Eles dizem que se você quer algo, tem que correr atrás. Mas e se eu te dissesse que correr demais só te faz perder valor? Implorar por atenção é o caminho mais rápido para se tornar invisível. A verdade é dura, mas libertadora. Quem precisa provar demais já perdeu antes mesmo de começar. E não importa se é num relacionamento, no trabalho ou nas amizades, o mundo respeita quem se respeita primeiro. Existe um jogo acontecendo o tempo todo e a maioria nem percebe que está sendo jogada. Você tenta agradar, se faz presente, responde rápido, se molda e no final continua sendo ignorado. Quer mudar isso? Então aprenda o que os estoicos, os grandes líderes e os estrategistas emocionais já sabiam há séculos. O segredo não está em fazer mais, mas em fazer menos, com mais presença, mais firmeza e mais propósito. Esse vídeo vai virar a chave na sua mente. Você vai entender como transformar o silêncio em força, os limites em proteção e a autovalorização em desejo. E o melhor, com atitudes simples que você pode aplicar ainda hoje. Está preparado para parar de correr atrás e começar a ser visto como alguém raro? Então vem comigo, porque o que você vai aprender aqui, quase ninguém tem coragem de te contar. Agora me diz, até quando você vai continuar se anulando para ser aceito? Quantas vezes mais vai engolir a própria dignidade só para manter alguém por perto? Tá na hora de virar o jogo. Você não precisa correr atrás de ninguém para ser valorizado. Quem reconhece o próprio valor não vive pedindo espaço. Ele cria o próprio lugar. O que você aprendeu aqui hoje não é teoria, é estratégia de vida. Comece com pequenos passos, estabeleça um limite, diga um não que você tem evitado, pratique o silêncio onde antes você se explicava demais.
A mudança começa nas mínimas decisões. Então eu te pergunto: o que vai mudar a partir de agora? Vai continuar sendo refém da validação dos outros ou vai assumir o controle da sua história? Se esse conteúdo mexeu com você, se te fez refletir, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui você não aprende só a viver, aprende a se tornar alguém que ninguém mais ousa subestimar. E isso é raro. Bora crescer juntos nessa jornada?